Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por essa via, atraímos líderes para que na primeira pessoa eles transmitam as suas lições de liderança, deixando ao conhecer que conhecimentos teóricos ou know-how é que obtiveram, que conhecimentos práticos na forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes, saber ser, estar, comportamento, caráter é que forjaram para que no seu andar possa se espelhar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. Constitui assim nossa ambição, através deste programa, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes de que têm conhecimento relevante para a liderança e também conscientes de que são líderes, responsáveis sobre a importância de serem veículos transmitores de experiências positivas para também influenciarem positivamente os seus seguidores e empáticos com as causas que defendem e também que sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós usamos, preferenciada para a materialização deste programa, até porque o programa insere-se na nossa indústria de comunicação, é precisamente a comunicação. Olhamos a comunicação como uma ferramenta da liderança, através da qual o líder faz passar as suas ideias, pensamentos, ideologias, identidade estratégica, mensagens de uma forma direta, simples, fluida, assegurando que os seus liderados compreendam a mensagem e também possam se apropriar desta mesma mensagem, para que a missão, a visão e os propósitos do líder possam ser transmitidos, possam ser eternizados como um legado para as atuais e vindouras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje o pastor Vicente Antônio Mulungu Júnior. Ele que é pastor evangélico na Igreja Evangélica Ministério Palavra de Sabedoria, profissional bancário e empreendedor. Vicente Antônio Mulungu Júnior, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela honrosa saudação e introdução. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado. Pastor Vicente, como é que iniciou a sua trajetória, do seu ponto de vista de formação, sabendo nós que a formação formal antecede de uma formação de base? Todos nós bebemos da primeira escola da vida, que é a casa, ou o primeiro palco, por assim dizer, de preparação. Como é que foi a sua formação de casa até o ambiente formal para a relevância do conhecimento que transporta hoje e que executa na forma de trabalho, tendo em conta este perfil que apresentamos agora? Olha, falar da experiência primeiro a partir de casa, eu tive a oportunidade de ter um pai e uma mãe que, apesar de eles terem tido as suas diferenças, porque meus pais separaram-se, eu tinha 2 anos de idade e fui morar com a minha mãe na altura, porque ainda era quase bebê, precisava ainda daqueles cuidados de mãe. E ela levou-me, juntamente com o meu irmão mais velho e a minha irmã. Eu era o último no relacionamento, na união entre meu pai e minha mãe. Então eu fui morar com ela e com os meus irmãos. Ela cuidou de nós, embora sem condições financeiras favoráveis, porque ela trabalhava no Acordo de Lusaka. Para quem sabe, o Acordo de Lusaka era uma zona industrial naquela altura. Sim. Todo mundo afluía para lá para fazer alguma coisa, né? Alguns na indústria têxtil, outros na indústria de fabrico de borrachas e outras coisas. Então ela estava ali e não conseguia responder às necessidades de todos, mas existia algo que ela sempre transmitia para nós, que eram valores.
da vida, que é tu seres um ser humano positivo, correto. Tal sorte que meu irmão, por ver o exemplo da minha mãe, infelizmente, por muito cedo, e por ele sentir por nós, por ver as necessidades que existiam em casa, ele deixou de estudar e passou a carregar barras de peixe no mercado, etc. Isso tudo que era para garantir com que houvesse mais sustento em casa. E nós íamos olhando esses exemplos. Parece, para quem olha para o meu irmão deixando de trabalhar, de estudar e vai trabalhar, está a ver um marginal. Mas para nós não. Esta visão foi olhar para alguém em quem tu pode te inspirar, é olhares para a causa. O que é que lhe levou a deixar de estudar? É porque ele viu que os irmãos não tinham leite, os irmãos não tinham papa de manhã. Eu precisava, eu ainda tinha 2 anos, conforme referi. Então, isso tudo eu fui crescendo a olhar para ele e ver alguém que eu admiro, que eu respeito muito, porque ele abriu mão daquilo que seria o seu futuro. Para os que olham isso realmente, de facto temos que estudar, temos que nos formar, porque podemos ter um futuro brilhante estudando, mas ele hoje é uma pessoa que eu admiro, tem o meu respeito total, porque ele abriu mão de muita coisa para cuidar de mim, juntamente com a minha mãe. E a posterior, meu pai, ele foi ao tribunal, requereu e teve a nossa guarda também, então uma guarda partilhada. Então tive a oportunidade de começar já a conviver com as duas partes e pude perceber que eles não são diferentes, e os dois têm um amor pelos filhos, eles são carinhosos. Não interessava a nós, nem nos interessa até hoje perguntar a eles porque terem se separado. A nós cabe cuidar deles, amá-los, honrá-los, respeitá-los. Então, vendo este respeito, esta bondade da parte deles, esta humildade, eu fui observando cada um e percebi que eu poderia me tornar um homem diferente na sociedade, no bairro, porque eu morava num bairro onde havia jovens que desde cedo já começavam a vender drogas, etc, etc. Em becos, numa região Chopal, lá mais para dentro. Então, e no Bagamoyo também haviam jovens que muito cedo deixavam de estudar, não no sentido não no rumo que o meu irmão tomou, mas para poderem viciar-se em drogas e talvez por desrespeito aos pais. Entretanto, eu neguei tudo isso, tal sorte que no meu bairro me chamavam de Dr. P, né? Dr. P, porque em termos de conhecimento, em termos de knowledge, eu conseguia até explicar pessoas que já estavam na universidade, enquanto eu estava a fazer 12ª na altura, né? Então, as pessoas vinham ter comigo por explicação, 11ª, 8ª, alguns iam... Infelizmente eu não conseguia entrar na universidade, mesmo com notas excelentes, porque eu queria fazer engenharia informática na altura. Era a minha paixão, porque eu me considerava o segundo Newton depois do primeiro, né? Então, eu era apaixonado por este mundo, tal sorte que, conforme viu aí, só desenvolvimento de software, porque é uma veia que eu tenho, embora depois eu tenha entrado para a faculdade, mas já não foi uma faculdade pública, não foi uma universidade pública, teve que ser privada, e aí tive que lutar com recursos próprios, já era crescido, já não estava na tutela dos meus pais, e tive mesmo que começar a pagar a faculdade, e aí já tive que fazer gestão e administração de empresas, que não é não é o que eu nunca tinha sonhado isso. Só que eu faço isso por causa da área bancária. Depois fui olhando essa área por oportunidade, e graças a Deus me abriu essa porta, fui me apaixonando pela área bancária e procurei associar, né, a área bancária, aprendendo um pouco de gestão e administração de empresas, e sempre com aquela volta para o software, volta para o mundo informático, etc. E não sou engenheiro informático, mas sentado assim ou a dormir consigo sonhar num projeto que pode fazer com que tudo aqui voe sem precisar de asas. É basicamente isso. Então, essa é isso. Então, os princípios, as bases, né, que eu tive dos meus pais, o respeito, o amor que eles mostraram para comigo e para com meus irmãos, foi o que me fez
decidir tomar uma vida positiva. Uma vida positiva e correta. Falo isso antes até de conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus veio encaixar-se, veio me encontrar num rumo. Obviamente existiam aspectos negativos em mim, precisariam de ser forjados à medida da palavra de Deus, mas eu já tinha pessoas em quem me inspirar, que pudessem me levar, que pudessem me tornar um homem com uma vida idônea e correta. Excelente, maravilha. Qual é a importância, olhando para este percurso muito interessante, marcante? Primeiro, na escola da família, da casa, onde foi buscar os princípios, princípios de socialização, princípios de humanismo, e depois foi desenvolver estes princípios, indo buscando princípios científicos, vamos lá, que permitia essa melhor entronização, trazendo os princípios de casa, mas os princípios científicos facilmente conseguiu se socializar em diferentes estágios ao longo da sua evolução e crescimento. Gostávamos de compreender já nesta fase qual é a importância que atribui ao conhecimento para o sucesso do trabalho de um profissional, de um líder específico. Eu acredito que o conhecimento é algo fundamental, é algo basilar. Se tu não tens conhecimento, tu não consegues avançar. Existem pessoas de facto que têm, como é que eu posso dizer, são chama-se gênios, né? Que conseguem produzir algo além. Entretanto, nós já sabemos que mesmo para os gênios existe uma base, uma premissa, né? Quando tu vais olhar para o Sir Vanskan Ramanujan, vais olhar para o próprio Newton, vais olhar para o Mendel, vais olhar para tantos outros, has de observar que eles sempre tinham uma premissa para poderem avançar com os seus estudos. Eles tinham uma base, havia sempre alguma coisa que se conectava no princípio para que eles pudessem desenvolver aquilo que é o que eles pretendiam, né? Nós hoje estamos a discutir se foi Anton Mels ou foi o Graham Bell, porque é onde está a questão da premissa. Um introduziu, um pensou, um trouxe, outro desenvolveu. Então há aqui sempre uma premissa para que, ainda que você seja gênio, mas é uma base. Então eu acredito que o conhecimento sempre vai ser necessário, vai ser fundamental para que nós possamos ser uma sociedade avançada, porque uma das coisas, um dos grandes problemas é a ignorância. A ignorância é um inimigo, primeiro, do desenvolvimento humano. Eu, como indivíduo, se eu sou ignorante, não adquiro conhecimento, eu não posso desenvolver humanamente. Segundo, o desenvolvimento social pode ser local, né? Internamente, em casa, no bairro, etc. Depois vai se expandindo para o desenvolvimento provincial ou distrital, depois nacional. De tal sorte que, se for observar, a tendência sempre é de criar condições com que a África não cresça naquilo que é no que tanja ao ser do abismo, da ignorância. Exatamente, sim. Há sempre uma luta aqui. E se for observar, ou vão ser livros a serem adulterados, ou vai se reduzir o tempo de estudo, ou vai se criar sempre uma coisa aqui, tornar a educação deficitária, torná-la cara, algo que em outros países, vais à Finlândia, vais encontrar, quer dizer, tu estudas, vais até que níveis e tu não sentes nenhum custo, o governo está lá a injetar rios e rios de dinheiro, e é interessante que todo mundo lá não deseja ser político, não deseja ser bilionário, ser empresário, não, deseja ser professor, porque é uma das profissões mais honrosas, ou seja, não só te dá dinheiro, mas você tem honra, tem prestígio. When you walk on the street, quando você está a caminhar pela rua, as pessoas olham para ti e dizem, Dank, senhor professor, obrigado. Então, é algo que nós precisamos de ver, observar. E é um país que, na altura, quando houve aquela guerra, na Segunda Guerra Mundial, etc., foi muito afetado. Mas olha, eles, com base na venda da madeira,
começaram a vender a madeira, tornaram aquilo industrializado a posterior, venderam para toda a Europa, porque a saída da guerra, houve tempos de inverno, durou o combustível em si, outras formas de combustível estavam muito caras, então, eles viram naquilo uma oportunidade. E o que é que eles fizeram quando perceberam que a economia estava a crescer? Não levaram aquilo fora e investir em bottle stores, bombas de gasolina, não. Eles disseram, vamos levar isto, vamos investir em escolas de qualidade. E estão ali hoje. São um exemplo para o mundo. E um exemplo, claro, muitos países já quiseram implementar até o próprio socialismo, que se acredita que é uma forma positiva de distribuir a riqueza, etc, etc. Mas a Finlândia é um exemplo de socialismo que não se pode ver em qualquer outro país que acredita que é socialista. Por quê? Porque eles tornaram real e positiva esta questão de olhar para o indivíduo primeiro, não para o governo, não para... Não sei se está a então a falta do conhecimento, a quebra do knowledge ou do know-how no meio das pessoas é que faz com que as pessoas tenham sim de facto esta crise, e isto não pode levar nenhum país, nenhum indivíduo a crescer, né? Então eu acho que para nós podermos crescer, ou eu próprio para poder acredito que não tenho muito conhecimento, mas o básico o suficiente para poder fazer alguma coisa. Fui buscar, fui adquirir, fui lutando, fui lendo. Alguns foi lendo mesmo, alguns foi investigando, alguns foi indo à escola, alguns foi ouvindo o papá, foi ouvindo mamá, foi ouvindo o tio, foi ouvindo o vizinho. Então toda essa cadeia de valores foi construída com base nesses pequenos blocos, assim posso dizer, né? Nesses pequenos elementos que eu fui catando de um lado para o outro, né? Então, exatamente. Então, é importante o conhecimento. Poderoso e maravilhoso que acabamos de escutar. Faz-nos lembrar a intervenção do profeta Elias, quando ouvindo a voz do Senhor dirigiu-se a Sarepta, e depois sendo alojado por aquela viúva pobre, ele acabou pedindo refeição, e aquela viúva disse, só fiquei com um punhado de farinha, um pouco de azeite para preparar a última refeição, para depois dessa refeição morrermos. Imagina assim, o profeta convenceu ela que servisse antes a ele aquela refeição, e depois ele promete, dizendo que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E depois o filho caindo doente, o profeta ao atirar-se para ela, naquele gesto ritual, ela acabou dizendo, verdadeiramente tu és homem de Deus. É interessante nisto a interpretação do teólogo quando diz que há uma diferença entre um pregador. Pregador é quem transmite informações, transmite mensagens, mas são mensagens que não impactam, diferentemente de um homem de Deus nesse sentido, que a sua palavra tem um espírito por detrás disso, sente-se uma energia, é uma energia que transmite a vida. Qual é a importância que o pastor atribui ou melhor, o pastor Vicente entende, em sua opinião, que os gênios nascem gênios, os gênios fazem-se, transformam-se, como é que é na sua experiência? Olha, eu acredito que todos nós, como indivíduos, temos um dom, né? E Deus, na verdade, quando Ele nos forma para um propósito. O que vai acontecer é que uns vão sobressair-se em termos daquilo que é a sua entrega, o seu empenho naquilo, e os outros às vezes não vão precisar fazer muito esforço para compreender uma e outra coisa. Então, aí está a diferença de um gênio e uma pessoa que não se considera gênio. Só que aqui está também outro fator importante. É o que estava a dizer no princípio, a questão dos dons. Pode ser que em física eu não seja gênio, mas eu seja gênio, por exemplo, como é que eu posso dizer? Em empreendedorismo. Há pessoas que na escola chegaram lá, sentiram que parece que não estava a entrar nada. Como se fosse, como diz, o coco, né? Mas quando tu lhe desses uma moeda de 10 meticais, ele conseguia te multiplicar por 50 meticais. E dizias, uau, como é que tu consegues fazer isso? Ele dizia, não, eu peguei umas meias ali na baixa,
fui dar ao Senhor Francisco, ele me deu 20, levei, fui comprar de novo mais 2, dei ao Senhor Francisco e ao Senhor Antônio, e agora já tenho 50 meticais, porque já tenho 3 clientes ou 4. Ou seja, percebes que esse é um gênio, só que nós olhamos mais para um gênio, aquele indivíduo que vai impactar de uma forma, talvez na linhagem, como eu posso dizer, científica, acadêmica, exatamente. Mas existem gênios sempre em todos os pontos, só que de facto, pelo fato de nós, como sociedade, já termos, como é que eu posso dizer, discutido isto, entre aspas, termos já uma base que é todo indivíduo tem que ir à escola. Observa, é importante a gente sempre observar isto, que na sociedade em geral sempre há de existir coisas que conduzem, que guiam a sociedade. Alguém pode chegar para mim e dizer, olha, eu sou bilionário, nunca fui à escola. Para mim essa pessoa está certa em dizer que é bilionária, mas quando ela diz eu nunca fui à escola, ao mesmo tempo ela está-me a provar uma coisa muito errada. Porque como é que ela consegue gerir o que ela tem? Como é que ela consegue entender o fundo, o financiamento, o dinheiro? Como é que ela consegue gerir as pessoas que gerem o valor que ela tem? Então, é aí onde está. Então, é aí onde nós vimos, olha, apesar da genialidade que existe lá de poder produzir a riqueza, há que voltar para esta primícia que é a escola. Então, gênios sim, existem, mas eles sempre têm que ter esta primícia, que é sentar, aprender. Excelente. Esta visão muito própria, específica que tem este iluminismo, como é que este se materializa na missão de vida ou no propósito de vida do pastor Vicente? Queremos conhecer qual é o propósito de vida do pastor e como é que materializa por via destas habilidades que tem, esses skills e dons. Olha, primeira coisa que eu não admito para mim mesmo é que eu não posso, o sol não se pode pôr sem eu ter pelo menos aprendido uma coisa. São 365 dias. E se em 365 dias eu aprendo uma coisa por dia, até o final do ano eu já tenho 365 coisas aprendidas. E em 2 anos tenho mais de 700, se não 700 e poucas dias. E 30. Exatamente, 730 coisas aprendidas em 2 anos. Sem querer falar daquelas que vêm adicionadas sem que eu tenha ido atrás delas. Porque, de facto, eu tenho contato com pessoas, lugares, sem o meu sem que tenha sido o meu intuito. Há momentos em que eu vou para um sítio, estou lá, estou aqui, e vou aprendendo, mas o meu desafio é que, partindo de mim, tenho que aprender pelo menos uma coisa por dia. Então, isto vai fazendo com que a minha forma de pensar vá sendo transformada dia após dia. Primeiro, como pastor, conforme estava a mencionar, que queria perceber como é que isso vai afetando em todas essas áreas, né, nas quais eu estou inserido. Então, como pastor, isso, o meu dia a dia, na medida que eu vou vendo uma situação, vou aprendendo uma coisa nova, eu procuro trazer aquilo para que possa catapultar esta minha veia, este meu dom, e me faça crescer nisto. Nós sabemos que, como pastor, nós não crescemos por fama, por glória, por reverência, não. O crescimento como pastor é mesmo pelo fato de eu poder ter algo para poder alimentar. Não existe nenhum pastor que queira dar capim verde, capim seco ao rebanho, né? Então, é preciso sempre estar dinâmico, dinamizar, ter mais um conhecimento, ir lá cavando, se é a Bíblia, se é um livro que apoia aquilo que é a visão da Bíblia, tu vais lá buscar, colher uma ideia, um conhecimento. Então, cada dia que passa a gente tem que explorar e buscar mais conhecimento, que é para poder catapultar esta que é a visão, este que é o dom do pastor. Agora, quanto à questão na área, posso dizer, trabalho laboral, também todos os dias são dias de aprendizado. Há um colega meu que diz que, olha, não precisa inventar a roda já foi inventada. O que você precisa agora é
fazer com que esta roda, ou seja, você pode criar seus próprios elementos, seus próprios instrumentos, você pode fazer algo diferente dentro desta roda. Então, o que ele está a dizer? Está a dizer que não aceite vir sentar a roda que já está inventada e não querer agregar valor nesta roda. Porque ela vai girar e um dia desgasta-se. Precisamos de algo que faça com que esta roda, apesar dela ter sido inventada, ela possa continuar a fluir e haver novidade nela. Então, é o que a gente faz todos os dias, é procurar perceber, olha, como analista de crédito, o que é que eu faço, o que é que eu posso adicionar, o que é que eu posso, qual é a minha forma de pensar, como abordar os créditos, como abordar isto, o que é a taxa de juros, o que é que eu posso fazer pelos clientes, o que é que eu posso fazer para que as vendas, para que, etc. Então, há sempre aqui um pensamento que a gente precisa de cultivar sem causar danos, etc, etc, dentro da política, etc, etc. Então, a gente sempre tem que estar a pensar para encontrar soluções. E essas soluções só podes encontrá-las se tiveres aprendido. Porque tu não vais pensar e o arte de disponibilizar estas ferramentas. Né? As ferramentas, olha, se eu falar agora do Bob Jones, dizer, olha, eu preciso de tirar este micro daqui, eu preciso do Bob Jones. Olha, Bob Jones existe, não há nenhuma ferramenta que eu hoje vai querer desmontar isto que não exista. Entretanto, ela pode não estar disponível aqui. Mas se eu já pensei em desmontar, é porque há ferramentas, elas existem. Pode ser que não estejam aqui neste environment, aqui neste lugar onde nós estamos, nesse espaço. Mas quando eu penso em desmontar algo que está à minha frente, é porque já existem ferramentas para tal. Quando eu penso, por exemplo, em resolver um problema matemático, é porque já existe um teorema, uma teoria, alguma coisa lá que me ajuda a desbloquear. Porque esses problemas matemáticos que muitos de nós até andamos a tirar zeros na altura, nós achávamos que eles não tinham solução, né? Mas eles têm uma resposta, por isso que eles estão lá. E se não tinham solução, o professor já deixava lá claro, diga se tem solução ou não tem, que significa que era algo para tu olhares e veres, não era para resolveres. Mas quando ele dizia resolva a seguinte equação, aí já está claro. e o colega vai dizer que esta não consigo resolver, não tem solução. Mas como? Olha, se eu digo vou desmontar isto, então é porque tem que haver uma forma. E esta forma existe, eu tenho que ir lá buscar. Então é este conhecimento que nós vamos buscar como ferramenta para desmontar este micro e depois provarmos, olha, é possível, está aqui, o resultado é este, desmontamos, usamos o quê? O Bob Jones, usamos a chave 12, chave 14, chave 15, e está aqui, está funcionando. Uau, sim, está aqui, mas fomos buscar conhecimento, então isso é muito importante. Se for observar o nome do ministério, né? Acho que talvez isso deve ter causado um impacto. De facto, porque eu sou apaixonado pelo conhecimento, pela leitura, pela buscar sempre alguma coisa a mais para saber. Isso é muito bom. Isso é muito bom e agrega valor. Agrega valor. Excelente, obrigado. Essa autoliderança, essa forma de ser, de estar, buscar um conhecimento por cada dia, 365 por ano, e esse poder de transformação que o conhecimento suscita, porque acredito que o conhecimento provoca uma certa revolução interna, até porque essa busca pelo conhecimento é resposta já a um estímulo anterior. Que escola, que estilo, que tipo de liderança é esta? Olha, e quem é o líder que o inspira? Na verdade, existe um líder que eu sempre admirei. Talvez quando eu comecei a perceber que eu precisava de uma liderança. Então eu olhei para a vida de Jesus e achei que é alguém que precisaria de me inspirar. Porque é interessante que Jesus teve uma sabedoria, eu tenho uma sabedoria incomparável. Eu poderia querer
olhar um pouco, talvez, para o Paulo, querer olhar mais, é que é uma limitação. É uma limitação. Não que eles não tenham um dom, algo para apreciar, mas eu prefiro ir mais fundo para aquele que não se esgota, aquele que realmente vou poder cavar e até e nunca ter limitações. Então é neste sentido, é por causa dele, é porque eu entendi que ele é este grande mestre que eu achei que não, eu posso me inspirar neste homem, porque afinal é interessante que Jesus, quando vê, ele assume a humanidade, parte humana, que é para nos provar isto, que você pode ser trabalhador, pode ser pastor, pode ser pai de família, pode ser tudo isso, né? Ele não teve essa parte de pai de família por ser nazireu, né? Nós sabemos isso. E por acaso a Bíblia se dá esse espaço exatamente que é para a gente não ficar aí confuso, a dizer, olha, mas eu como pai de família, por que não posso, por que eu tenho que imitar a Jesus? Mas ele já, a Bíblia logo disse, não, ele era nazireu, mas agora tens aí ensinamentos dele que te deixam claro de como é que pode ser pai de família. Tá a ver, né? Exato. Então, não há espaço para tu dizer, não, ele não me deu nenhum exemplo. Não, ele deixou ali ensinamentos. Se tu lhe consideras mestre, vais aplicar o que ele ensinou. Então, eu olho para ele como esse espelho, como essa pessoa que realmente precisa de ser explorada. Ora, observa uma coisa. Nós, às vezes, quando assumimos a responsabilidade de pastor, a primeira coisa que fazemos é nos despirmos de qualquer responsabilidade de trabalho. Mas Jesus não foi assim. Não foi assim. Os apóstolos não foram assim. Não, eles mesmo nas suas missões, eles trabalhavam. Porque se fores observar Atos dos Apóstolos, parece que é tudo corrido, num piscar de olhos. Não, aqueles eventos tinham dias. Por isso que aliás vem no dia X, lugar X. Então isso é para despertar o ser humano, a levá-lo a perguntar, e nos outros dias estavam aonde? E num sábado Paulo foi encontrar-se com eles. Ok, na quarta-feira estava onde o Paulo? Na quinta-feira estava onde o Paulo? Então, tu percebes que este Paulo fazia tendas. Então, percebes que apesar de termos este dom, este chamado, não nos isenta de pegar na lavoura, como se diz, né? Pegar no pesado, no arado, correr atrás, ser empreendedor. Não nos impede. Alguém um dia disse para mim, mas pastor, como é que tu consegues? Tu és pastor, tu és trabalhador e ainda é envolvido em empreendimentos. Estás sempre a pensar num projeto novo. De como é que, por exemplo, agora nós estamos a criar uma linhagem, estamos a criar um software que vai permitir com que a pessoa contabilize a quantidade de combustível que tem no tanque, sem precisar de usar vareta. Um dia desse talvez venha aqui falar melhor do projeto. Exatamente. Mas é um sonho, uma coisa que eu sentei, projetei e sentei com algumas pessoas da informática, estão exatamente apaixonados por essa visão, estamos a trabalhar nisso e brevemente acredito que vamos bombar no mercado, como se diz por aí. Exatamente. Né? Exato. Então, é aqui onde está o segredo da coisa. Você tem que perceber que você, como ser humano, apesar de ter um dom, pastor, seja o que for, é preciso perceber que como ser humano você tem necessidades, você tem que comer. Não há de ser o irmão que há de sair e trabalhar para você comer. Não, você tem que fazer alguma coisa para alimentar-se, alimentar a sua esposa, porque aquele irmão que trabalha e vem deixar alguma coisa ali, ele também tem uma esposa para alimentar, tem filhos para alimentar. Ele não vai conseguir alimentar a ti e alimentar os filhos, e você também alimentar tua esposa com o que é dele. Então, é preciso um raciocínio mais profundo, mais aberto, e tu perceberes que acaba sendo um peso para os outros, por sentar e dizer que não, eu estou no meu ofício de pastor, não vou fazer nada. Muito pelo contrário, quando nós saímos, vamos trabalhar, nós estamos a prosperar a sociedade em dois exatamente.
socialmente há uma prosperidade que vem, pagamos impostos, fazemos uma série de coisas, ajudamos na construção de escolas, o imposto que nós pagamos, de estradas e de não sei o quê. Depois, do outro lado, estás a ajudar as pessoas espiritualmente, que vêm ali, problemas familiares, porque o meu pai, porque minha mãe, sentas com eles ali, explica segundo a Bíblia, vocês têm que se amar. Quer dizer, edificas a sociedade, estás a falar problemas de demônios, de não sei o que, estás a orar ali, pessoal, doenças, estás ali a orar, cura, né? Quer dizer, você acaba sendo uma baleia. Dizem que na baleia não há nada que se joga fora, né? Tudo, ali tu encontras o bife, a carne, de não sei o que, quer dizer, é uma plenitude de carnes diversas ali mesmo, no mesmo animal. Então tu te tornas uma pessoa útil em todos os pontos, ao ponto de alimentar e de responder e de satisfazer e de ajudar e de fazer coisas diversas para várias sociedades, até sociedades de pessoas que você nunca viu. Se eu pago imposto como funcionário e se faz uma estrada naquela região do Zimpeto, eu não conheço as pessoas do Zimpeto. Elas nunca me viram, mas foram beneficiadas. E se eu vou à igreja, estou lá 2 horas, estou a orar para algumas pessoas que me conhecem diretamente, também saem lá, né? Então, há sempre essa necessidade, essa vontade de poder ajudar, servir as pessoas. Exatamente. É que tem que nos fazer nós mudarmos a nossa mentalidade e percebermos a necessidade de trabalhar. Eu percebi que como pastor tenho que trabalhar. Eu percebi que como trabalhador posso ser pastor. E como pastor e trabalhador posso ser pai. E como pai posso ser filho. E como filho posso ser neto. Não há nada que me impede de ser aquilo que eu desejo ser. Então, respondendo de uma forma resumida, eu pergunto, olha, este aprendizado, este dia a dia, é este dia a dia que me tornou aberto para poder assumir tudo isto sem nenhum medo e avançar e abraçar tudo isso e acreditar que é possível. Porque se eu tivesse me limitado no conhecimento diário, o que ia acontecer é eu iria acreditar nos tabus existentes, nas limitações que os outros lançam, e dizer que não é possível ser pastor e trabalhar, isso vai te sufocar. Olha, não estou sufocado. Porque eu procuro não ser ignorante. Exatamente. É exatamente isso. Que bom. E realmente isto faz-nos pensar que, como bem dizia o pastor desde o início, que às vezes a ignorância ou a falta de conhecimento bloqueia até certo ponto. Sim. E esta forma acutilhosa como busca o conhecimento como uma ferramenta para poder se compreender melhor e poder fazer mais e melhor gradualmente. Isto é perspicaz para desenvolver aquilo que chamamos de uma cultura empreendedora. Sim. E a cultura empreendedora tem no centro a questão da cultura da poupança. Sim. Porque é a poupança que é o impulsionador do investimento. Sim. Como Sim. o pastor Vicente bem melhor entende sobre isto. Sim. Gostávamos de compreender como é que desenvolveu esta cultura empreendedora, sendo eventualmente descendente de pais talvez que não foram empreendedores, ou talvez foram empreendedores dentro dos seus trabalhos, nas suas vidas. Sim. Como é que desenvolveu esta cultura, esse espírito empreendedor? Lembro-me que quando terminei o nível médio, falei antes que eu concorria à faculdade, tinha boas notas, mas na altura acho que pode lembrar-se que para fazer engenharia informática só tínhamos o UEM e Esquitem não, Esquitem veio depois e também não havia condições. Quando eu tomo conhecimento do Esquitem, meu pai não conseguia pagar. E depois o que acontece é que quando eu vou mais tarde para aprender, eu tinha que fazer de noite. Eu disse, não, isso seria já, ao invés de eu adquirir conhecimento, eu iria matar-me, porque o que ia acontecer eu estaria sempre cansado, não ia conseguir responder às equações como se pretende, porque a área de desenvolvimento, a área de informática exige muito concentração. Exatamente. Então é melhor eu fazer algo que só vai me fazer com que eu adquira conhecimento e não vai me desgastar em termos daquilo que eu tenho que dar totalmente. Eu vou dando aos poucos e aos poucos também vou, então, mas também quando eu fui fazer a gestão,
me abriu também um horizonte para eu ser idealista. Mas esse idealismo, essa forma de pensar mais para o business, mas já naquilo que eu amo, que é a informática. Olha, então, isso foi unir o útil ao agradável, porque eu já me torno um businessman com um pensamento já mais organizado, né? E eu digo logo, olha, o que é que eu posso fazer? Tudo bem, eu amo informática, então deixa-me eu juntar rapazes que entendem, que fazem, e juntos eu vou drenar as ideias, eu vou ser o gestor dos pensamentos, vou ser, então, e eles vão construir aquilo que eu penso, entre aspas, né? Somos uma equipe, obviamente, mas eles vão fazendo aquilo que eu vou idealizar, né? E vamos atrás do mercado também, o mercado vai nos dizer o que quer e nós vamos também ter aqui um portfólio, uma organização que vai garantir com que as coisas fluam conforme os nossos clientes querem, mas o business vai andar e eu vou conseguir gerir isto, porque pelo menos já tenho um conhecimento científico que me permite, ou que nos permite nós avançarmos nesta cena. Entretanto, eu lembro-me quando eu termino a 12ª, conforme interrompi antes, eu não consegui entrar e consigo uma oportunidade para trabalhar como assistente de bordo. Então eu trabalho como assistente de bordo, não ignorei, não sei o que, na zona as pessoas me respeitavam, um jovem com conhecimento, tudo mais, e eu dava explicação na zona, mas tens aquela situação nos bairros, quando tu queres colocar um preço, a titia do lado diz, meu filho, isso tudo aí eu não aguento, né? Então tens que fazer aqueles valores mais baixos. E eu já estava a começar a ter necessidades como um jovem, já com uma idade assim um pouco, já para os 17, 18 anos, diferente dos 15 anos, etc. 18, 19 anos e tal. Então, eu consegui trabalhar como assistente de bordo. E aqui parece muita coisa quando eu digo assistente de bordo, é porque eles nos chamavam assim, mas eu vou resumir isso em cobrador, né? Porque eles nos chamavam assim, porque era executivo. Só que eu tinha que escrever o itinerário, passar dali, levar os clientes e e recebia o valor ali, ou eles pagavam diretamente na conta da empresa, etc, etc. E daí, o que acontece? O diretor da empresa fica sem nos pagar salários por muito tempo. Não paga salários, outros foram saindo, outros saíram, etc, etc. E eu tive uma oportunidade, um convite de alguém que me viu, porque enquanto eu trabalhava como assistente de bordo, porque eu tinha 1 hora para entrar, e depois daquelas 2 horas, 3 horas de busca itinerário, etc, etc, eu já estava livre. De manhã, às vezes era de manhã, às vezes era tarde. E por um espaço de 5, 6 horas, eu não fazia nada. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu estou a ser intermediário. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar nessa coisa de nhonguista, né? Ou seja, as expressões nhonguista, não sei o quê, e intermediar as vendas. Então alguém ia comprar um carro e intermediar, e essa pessoa era diretor de uma empresa. Ela era até poderia dizer o dono da empresa, porque ele e o irmão fundaram a empresa juntamente com algumas irmãs da família. Então eles importavam máquinas da China. Então disseram, olha, eu gostei da forma como tu articulas, da forma como tu abordaste, da forma como tu fizeste a venda, da forma como tu fizeste as coisas andar. Uau, é fenomenal. Meu, eu quero que você seja gestor administrativo da minha empresa. Talvez eu quero fechar um contrato na rua. Eu quero que você vá trabalhar. Mas como? Senão, eu olhei para ti, eu vi essas habilidades. Uau, tudo bem, eu fui para lá, trabalhei, e por um bom tempo a empresa começou a apresentar, porque haviam também alguns cenários que eu, como indivíduo, conforme eu disse, eu preso sempre pela moral. Quando eu vi que havia algumas práticas imorais, eu disse para eles, guys, eu vou sair da empresa. Levei, nesse dia até saí com o meu casaco, tinham me dado uma secretária, eu era o tal gestor, então, levei meu casaco ali, saí, só levei meu casaco, tinha caneta, agenda, tudo em nome da empresa, tudo ali, bem organizado, e uma sala mesmo. Saí, entrei no carro, fui-me embora.
Quando eu saio, vou para casa, eu começo a pensar, o que é que eu vou fazer agora? Eu tinha um casamento para novembro marcado, já com a minha noiva, já estava a trabalhar, sentia-me já livre para poder marcar o casamento. Então isso acontece em maio. Então eu pensei, eu disse, olha, o que é que eu vou fazer? Deixa-me eu voltar a ter com aquele meu ex-patrão. Ele tem uma dívida comigo. Mas eu não vou lhe cobrar dinheiro. Eu vou lhe pedir um computador, uma mesa e uma cadeira. Ok. Eu sei que o que ele me deve não corresponde a tudo, não corresponde a isso. É muito, ou seja, ele me deve mais do que isto, mas eu vou lhe pedir isso. Então ele me deu um lugar para eu sentar no escritório dele, e aí eu já não respondia a ele. Eu estava a iniciar uma empresa chamada Junior Service. Muito bem. Ali sentado. Lembro-me que eu fechei contrato com hotéis, vendi tapetes para interiores, papel de parede para decorações. O que eu fazia? Eu pegava produtos das lojas, eu mandava e-mail, eu mandei e-mails até para Nissan, tive feedbacks. Não, eu quero vender. Eu escrevi um e-mail, uma carta bem bonita, organizada, perfumada para eles. Uau, quem é esse jovem? Responderam, sim, tudo bem, podemos ter um encontro. A representante era ali naquela região da 25 de setembro. Eu fui lá para o encontro. É jovem, não sei o que, eu quero vender vossos carros. Só que no meio de tudo isso acabei recebendo uma chamada, porque nós sabemos que o mundo das vendas tu tens que ter primeiro, eu não tinha um capital que pudesse me sustentar por um tempo para que eu pudesse me sentir confortável e não fazer nada, não trabalhar para ter este capital, este valor para sustentar, ajudar nas despesas, etc. Então eu disse, ok, eu vou parar um pouco aqui, eu vou me concentrar na banca, também vai precisar muito de mim, é um mundo que eu nunca trabalhei antes, então eu tenho que me envolver, tenho que entrar de corpo e alma, que é para poder, de facto, perceberem que esse indivíduo está conosco. Não posso chegar aqui e de repente a minha cabeça está na lua, está na Junior Service, quando eu estou aqui, isso fica a parecer que eu estou... Então eu entrei de corpo e alma na banca, dei-me, mas a Junior Service estava lá. Eu levei aquela mana que eu já tinha contratado uma secretária, veja só, já tinha secretária. Acho que meu ex-chefe parou disso, olha, esse jovem, muito abusado, já contrata aqui. Então já tinha uma secretária ali, então eu disse a ele, olha, eu tive uma outra oportunidade, peço para estares com ela por um tempo, quando nós abrirmos de novo, eu vou puxar ela de novo. Então só que ela depois fechou, ela também teve outras oportunidades e nunca mais, mas para dizer que foi exatamente assim como eu fui me tornando empreendedor. Aos poucos eu fui vendo que não era possível, as portas iam se abrindo ali. Eu percebi que tu não podes ser alguém que fica parado. Se tu perdeste uma oportunidade de trabalho ali ou aqui, tens que fazer alguma coisa. E mesmo tendo oportunidade de trabalho, quando tu te tornas empreendedor, não estás a te tornar para ti, estás a te tornar para aqueles que não têm oportunidade de trabalho. Porque há pessoas que não têm essa veia. Sim. Há pessoas que não têm essa veia. Elas são bons profissionais trabalhando para os outros. Sim. Mas se tu és um bom profissional trabalhando para os outros e ao mesmo tempo pode ser um empreendedor, why not? É isso. Tu podes muito bem fazer isso pelos outros. Então, eu sempre digo para minha esposa, eu decidi empreender não por minha causa, por causa dos outros. Excelente. Como este entusiasta que gosta de aprender, da leitura, qual é o livro? Sei que é muito difícil pedir para dizer talvez vou dizer 2 livros que mais lhe impactaram. Olha, para lhe ser sincero, o livro que eu mais gosto de ler, que mais me impactou, vou responder no sentido da área de negócios, né? Eu sempre gostei de ler livros que têm a ver com a questão de vendas, né? Vendas, o pai rico, exatamente. Grande livro, livro excelente, excepcional. Eu me apaixonei mais pela parte onde ele deixa claro que, olha,
existe uma necessidade de autotransformação, entendes? Tu és um indivíduo que não podes viver a pensar que pelo fato de não ter conseguido alcançar isto aqui, ou porque tu não tens o que os outros têm, tu não podes ser aquilo que tu queres ser. Há uma forma de tu alimentares este potencial. Percebes? Sim. Não estamos em vão. É sempre há sempre necessidade da gente pensar além. Então, depois de muitas experiências, de muitos pensamentos, quando eu tive encontro com esse livro, então eu gostei. Eu acho que ele fala de coisas, e para além dele, ele não embeleza. O que eu gostei é isso, porque existem aqueles, como eu vou dizer, milionários que escrevem a sua história, que vão trazer uma coisinha ali, como se tu nunca pudesses alcançar. Não, ele é muito humano, muito natural. Fala para o coração. Exatamente. Aqui os outros falam para a cabeça. Exatamente, percebe? Então, é por isso que eu disse que o meu empreendedorismo é mais por gosto, primeiro também, gosto, mas é muito mais para os outros. Quanto mais eu tirar uma pessoa que não tem o que fazer para fazer algo, eu lembro-me que quando eu contratei a secretária na altura para a Junior Service, eu não tinha salário para lhe dar. Mas eu disse, venha, vamos trabalhar, vamos fazer salário. E ela pode confirmar que nunca ficou sem salário. Sério, então esse foi o meu pensamento, foi tirar ela de uma situação em que ela não tinha nada, acordava e ficava desesperada, achando que o mundo desabou, para alguém que pelo menos acordava e ia para algum lugar e poderia fazer alguma coisa na vida. Super maravilhoso. O tempo já está a escassear, e para terminar queríamos compreender qual é a importância que o pastor atribui para a espiritualidade, para o trabalho de um líder, e como é que se prepara espiritualmente para o dia a dia, para o seu trabalho. Eu procuro sempre falar com Deus nas manhãs, mesmo apressado. Eu falo com Deus, não consigo ir além sem ter pelo menos falado algo para Ele. Senhor, eu te amo. Eu sempre gosto de dizer isso para Ele todas as manhãs. Essa palavra nunca deve faltar. Eu sempre acordo com Deus, eu te amo. Ainda que eu não fale muitas palavras, só dizer isso para Ele e agradecer-lhe pelo dia, pela família, pelos filhos e pela oportunidade que Ele me dá de eu poder fazer alguma coisa na vida. Excelente. Exato. E orar também, agradecer pelos irmãos, a igreja, porque de facto é um dom. Eles são pessoas maravilhosas que Deus nos deu para nós podermos caminhar com eles nesta vida. Então, sempre esses pontos não faltam nas minhas orações. Posso não orar muita coisa, mas isso não falha. Muito obrigado. Queremos desejar-lhe muito bom ânimo e que continue a mudar, transformar vidas, e que o Criador continue a dar-lhe esta força fora do comum, mas uma forma de trabalhar muito, digamos, com muita sabedoria, para continuar a alimentar o ministério, palavra de sabedoria, e que também possa visualizar ou viver os sonhos que carrega. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossa página Facebook, Antônio Sene_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sene_LDA, no nosso aplicativo Elo App. Um abraço, luz, até breve.